Olá, estamos começando agora mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção e edição Robson Donato, diretamente do Santuário Diocesano de Adoração Eucarística Nossa Senhora do Rosário para a TV Direta. E depois também você pode acompanhar o nosso programa, depois de alguns dias, também no YouTube, onde você pode acessar o canal Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda. Hoje nós queremos falar um pouco sobre a bênção de Deus, sobre a graça, sobre o que Deus tem preparado para a nossa vida. Deus que é fiel. Nós ouvimos no Evangelho de domingo, dia da Assunção de Nossa Senhora, que Deus, aquilo que prometeu, Deus cumpriu na vida da Virgem Maria. E por isso também nós observamos a história da salvação e vemos como Deus sempre cumpriu aquilo que prometeu, desde Abraão, para Moisés, Isaac, ou seja, todas as promessas de Deus são cumpridas. E por isso nós temos muita fé, acreditamos muito que Deus sempre cumpre aquilo que promete, na vida daquelas personagens bíblicas, mas também na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus prometeu algo grandioso, algo bom para você. E tome posse dessa graça, porque é simplesmente acreditando que nós vamos abrindo o nosso coração, abrindo a nossa vida, para que Deus possa ir trabalhando em nós. E hoje eu quero aproveitar também, daqui a pouquinho nós vamos rezar a oração das 6 horas, o Ângelus. Nós rezamos as 3 Ave Marias, juntamente com a irmã Lourdes, e você convidado a rezar conosco. Nós estamos preparando para o dia 7 de setembro, que é um feriado, um feriado da independência do Brasil. Estamos preparando um mini retiro, vai ser lá na Fazenda Quebra-Pedra. Nós vamos sair aqui da Igreja do Rosário por volta de 9h30 da manhã, no dia 7, e vamos ficar lá até às 6 horas da tarde. Quais vão ser os temas? 3 temas principais. Nós vamos começar com um café da manhã, um cafezinho. Depois nós temos uma pequena palestra falando sobre o poder do rosário. Como o rosário é uma arma eficaz de combate espiritual. Você vai ouvir e em seguida nós rezamos o Santo Terço. Rezamos o terço e depois tem o almoço. Depois, logo após o almoço, uma palestra sobre intercessão, o poder da intercessão, não só dos santos, mas também de nós uns pelos outros, e como é importante ter em cada igreja um grupo forte de intercessão, para que tudo aquilo que se faça naquela comunidade tenha ainda mais graça, mais bênção, mais unção do nosso Deus. E depois uma pequena palestra também sobre a Santa Missa, o que é a Santa Missa, a forma como ela é celebrada, o que significa cada gesto litúrgico, E aí nós terminamos rezando a Santa Missa. E durante este encontro, no dia 7 de setembro, aí na fazenda da Girce Neto, do Walter Neto, que nos emprestaram, no dia 7 de setembro, também nós vamos andar um pouco pela fazenda, meditar, rezar muito, Então, não é só ficar ouvindo palestra, não, Vamos ter o tempo de conversar, de espairecer, também de caminhar, de meditar, enfim, é um mini retiro, Você é o nosso convidado. Então, vai ter café, almoço, também vai ter café da tarde, enfim, vai ter os lanches e os materiais que nós vamos utilizar. Por isso a inscrição é apenas R$30, A equipe pediu para avisar que R$30 para ajudar até no ônibus que virá também para levar quem não tem carro até a fazenda onde se dará o encontro. Se é o nosso convidado especial, passe na Igreja do Rosário, deixa seu nome e seu telefone, e que nós depois entraremos em contato.
Vamos agora rezar o Ângelus, né? Momento mariano, momento profundo da graça de Deus, que por intercessão da Virgem Maria, que subiu ao céu de corpo e alma, né? Nós celebramos no domingo, hoje já é terça-feira, né? Nós ainda estamos rezando e lembrando desta grande graça que é a nossa esperança da salvação, que Nossa Senhora é esta imagem, né? Daquela que sobe ao céu de corpo e alma. Vamos rezar então este momento, essas Ave Marias, com muita fé, com muita devoção, com muito ânimo do coração e pedindo a Deus uma graça para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, né? Vamos pedir intercessão da Virgem Maria para que muitas bênçãos sejam concedidas a nós. Queremos rezar agora o Ângelus, que é uma oração tão tradicional da igreja, geralmente se reza ao meio-dia, se reza também às 6 horas da tarde. Te convido agora a rezar conosco esta oração da igreja. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Momento agora de falar dos nossos patrocinadores. Que bom, né? Ter patrocinadores que ajudam este programa a chegar à sua casa. Por isso que eu peço que você faça uma visita ou telefone para a Madenox, uma empresa em Mococa que fabrica móveis planejados, tanto para casa, né? Para diversos ambientes da casa, armário para o banheiro, não é? Enfim, também cantoneiras, também mesas, cadeiras, uma estante que você esteja precisando, né? Algo sobre medida, da forma que você desejar. Vá lá, faça o seu orçamento, faça o estudo, né? O Flavinho, o Eduardo vão montar lá para você visualizar no computador como ficará o seu móvel, né? Então, é aqui em Mococa, lá perto da Mirtz, no Ribeirão do Meio. Aproveite para fazer a sua visita à Madenox ou ligar para fazer um orçamento, pedindo lá uma informação dizendo que assistiu ao nosso programa Questão de Fé, né? Então, aguardamos lá a sua presença. Também queremos lembrar da R-Vídeo Produções, que é uma empresa que faz filmagens e fotografias de todos os eventos que você desejar. Um batizado, um casamento, uma primeira comunhão, não é? Um encontro de amigos, uma festa, para registrar o seu momento com qualidade e profissionalismo. R-Vídeo Produções. Ligue, Robson, peça para ele, também fala que você assiste ao nosso programa e peça para ele
um desconto, né? Um desconto, tá bom? Vamos acompanhar então os nossos patrocinadores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que os respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Hoje nós estamos celebrando na igreja no Brasil o dia da Assunção de Nossa Senhora, que celebra-se no dia 15, dia 15 de agosto, mas que a igreja no Brasil transfere para o domingo, por ser uma solenidade, uma festa importante, não é? Uma missa de preceito. E assim já se cumpre o domingo de preceito e também se cumpre a missa mariana da Assunção de Maria, que é levada ao céu de corpo e alma. Esse é o dogma da igreja, né? A ideia de que Maria subiu ao céu de corpo e alma já era uma ideia muito desde o começo do cristianismo. Todos os cristãos sabiam que Maria não tinha pecado, ela tinha sido concebida sem o pecado original e preservada do pecado em vista dos méritos de Jesus, seu filho. Maria tinha que estar pura, ter um ventre puro e santo, para trazer um santo ao mundo, que é Jesus de Nazaré. E por causa disso, como o salário do pecado é a morte, dizia São Paulo, o salário do pecado é a morte, Maria não tem pecado, e a igreja dizia: não tem por que Maria morrer então. Ela passou apenas por uma dormição. Durante todos os séculos a igreja acreditou dessa maneira, e a gente encontra textos do Oriente já no século VI, falando da Assunção de Maria, e no século VII aqui no Ocidente, falando da Assunção de Maria, e vai todos os séculos, a igreja não questiona. Mas quando nós passamos pelo século XV, que é o século do humanismo, o homem é o centro do universo, não mais Deus, depois passamos pelo protestantismo do século XVI, depois pelo iluminismo do século XVIII, depois pelo cientificismo do século XIX e pelo tecnicismo do século XX, aí todas essas coisas fizeram com que muitos começassem a duvidar de muitas verdades da fé.
Só que os outros dogmas já tinham sido todos declarados. Então, a igreja estava tranquila. Mas, a partir do século XIX, se intensificou muito o ataque à ideia de que Maria tinha subido de corpo e alma ao céu. Por isso que o Papa Pio XII, em 1º de novembro de 1950, declara um dogma de fé para toda a igreja. Ele diz assim: terminada a jornada de Maria na terra, ela foi assunta ao céu de corpo e alma. Pronto, Este é o dogma, o conteúdo do dogma. Não, o Papa se abstém de explicar o como, onde, de que maneira, Ele não quer explicar porque, mesmo que as pessoas questionem, mas ele prefere se abster aquilo que a igreja tem certeza, que terminada a sua jornada na terra, ela subiu ao céu, ela foi assunta ao céu de corpo e alma, Não subiu sozinha, foi levada pelos anjos, Porque Jesus, nós celebramos a ascensão do Senhor, porque Ele sobe sozinho ao céu, porque Ele é Deus. Maria foi assunta ao céu, porque é filha de Deus e mãe de Deus Filho, Então nós celebramos essa festa uma vez por ano, para lembrar a fé católica, para lembrar que todos nós estamos também destinados a ter um lugar no céu, olhar para o alto, como diz a oração de hoje, olhar para o alto e ter esperança de um dia se cumprir aquilo que Jesus falou: eu vou para um lugar e vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês também possam estar. Jesus tinha feito essa promessa e em quem se cumpriu primeiro? Em Maria. Depois Paulo nos ensina que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Portanto, antes de Jesus, não havia ninguém no céu. Mas Ele inaugura, Ele abre as portas. E depois, a sua mãe, que é puríssima. Alguns padres da igreja, aqueles que viveram até o século VI no Oriente e até o século VIII no Ocidente, eles diziam que talvez tenha uma terceira pessoa no céu em corpo e alma. Quem será? Terceira pessoa. São José. Alguns diziam que José não foi concebido sem pecado, A igreja não ensinou isso. Ele foi concebido com pecado, mas Deus o teria purificado no ventre da mãe dele, em vista de ele ser chamado de pai pelo Filho de Deus. E também teria purificado em vista de ele ser chamado do esposo da Virgem Maria. Tinha que ter uma dignidade, uma santidade especial. Por isso ele é o homem escolhido entre todos os homens do mundo, de qualquer época e lugar, para assumir o papel de pai do Filho de Deus. Mas isso não é dogma da igreja. O dogma da igreja é que tem duas pessoas no céu de corpo e alma. Quem são? Jesus de Nazaré e Maria Santíssima. E aí a gente fica assim: mas e os outros santos, Ontem me perguntaram, e os outros santos, como é que estão? Não estão no céu, não? Claro que estão nos céus, Claro que estão, mas eles estão em alma, Como é que está Santa Rita? Alma. Como é que está São Francisco? Como é que está Santa Bernadette? Como é que eles estão? Em alma. A igreja nos diz que há dois julgamentos, um particular e um julgamento coletivo, o juízo final. Ela diz que quando nós morremos, nós passamos imediatamente por esse julgamento e a alma tem 3 destinos, já que o corpo tem um só, a sepultura. A alma pode ter 3 destinos possíveis, que é ou o céu direto, para os bem-aventurados, para aqueles que souberam cumprir aquilo que Jesus falou para aquele rapaz que pergunta, Senhor, o que posso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus ensina o que para ele? Vá e cumpra os mandamentos. Quais são? Ele diz: honrar o teu pai e tua mãe, depois dos 3 primeiros, evidentemente, amar a Deus sobre todas as coisas, não chamar o seu nome em vão, guardar domingos e dias santos. Depois honra teu pai e tua mãe, não matar, não pecar contra a castidade, ou não cometer adultério, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Aí ele diz: mas isso eu já cumpri. Jesus diz para ele: então vai, vende tudo que você tem e dá o dinheiro para os pobres, para você atingir a perfeição cristã. Mas, de qualquer modo, então, cumprindo os mandamentos, Jesus indica a ele que poderá chegar à salvação eterna. E aí, o que a gente percebe em tudo aquilo que a igreja ensina é que depois do julgamento nós temos esses 3 destinos possíveis, ou o céu, ou o purgatório, onde se paga pelas penas temporais, ou seja, pelas consequências do pecado que não foram pagos aqui ainda, e que terá que ser paga depois no purgatório, o sofrimento do purgatório, e depois também, ou pode ser que a alma possa ser condenada diretamente para o inferno,
para a tortura eterna. Mas veja que o homem não é só alma, né? O homem é corpo e alma. Corpo e alma. Então, só é completo se tiver corpo e alma. A igreja diz então que na ressurreição dos mortos, por isso nós dizemos no credo, né? Creio na ressurreição da carne. Então, quando houver o julgamento, o juízo final, os corpos ressuscitarão. Segundo São Paulo, corpos gloriosos, e serão devolvidos às suas almas, de modo que estarão unidos novamente. Aquela alma que já estava feliz no céu, pela visão beatífica, mas ainda incompleta porque faltava o corpo, agora recebe o corpo e atinge a plenitude da felicidade. Aquela alma que estava condenada no inferno, já sofrendo todos os tormentos, agora recebe também o corpo, para sofrer também no corpo, eternamente na condenação. E aí, então, é assim que a igreja nos ensina. Mas há muitos teólogos, né, que dizem coisas diversas, né? Dizem que, eu tinha um professor, né, que dizia assim, um professor lá na faculdade de teologia, dizia assim, olha, imagina, quando a gente morre, já ressuscita, já ganha o corpo glorioso todo mundo, já vai todo mundo para o céu. E um dia eu perguntei para ele, então por que a igreja decretou um dogma de assunção de Maria, se todo mundo já está de corpo e alma no céu? Não tem porquê. Maria também está, evidente, né? Se todo mundo está, ela vai estar, né? Mas a igreja fez questão de destacar a assunção de Maria, para que a esperança do cristão fosse sempre acesa de olhar e de buscar as coisas do alto. Hoje, o livro do Apocalipse diz para nós assim, abriu-se no templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. De que Arca da Aliança o texto está falando, né? A gente lembra que no Antigo Testamento, a Arca da Aliança era guardada no templo assim, né, chamado Santíssimo. Só que eles não tinham superlativo na língua hebraica, né? Então, para dizer santíssimo, eles diziam santo, santo, santo. 3 vezes santo, né? Então, a Arca da Aliança ficava num lugar reservado, chamado Santo dos Santos. Tinha uma cortina, né, onde ninguém podia ultrapassar para lá, de ser tão santa aquela Arca da Aliança. E o que é que tinha de tão importante naquela arca, para que ela fosse chamada de Santos dos Santos, o Santíssimo, né? Por quê? O que tinha ali? Havia as 2 tábuas da lei, que Moisés tinha recebido de Deus no Monte Sinai, a vara de Arão e o maná que caiu do deserto para alimentar o povo, um pedaço de maná. Ora, isso era tão sagrado, porque era uma manifestação visível da presença de Deus no mundo, que então só o sacerdote entrava naquela cortina uma vez por ano, para oferecer o sacrifício do incenso, para incensar a Arca da Aliança, né? Ora, agora ele está dizendo que abriu no céu um novo templo, e nesse templo tem uma arca da aliança, né? E logo em seguida ele diz, então apareceu no céu uma mulher, um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, né? A tradição tem 3 interpretações dessa mulher. Quem é esta mulher vestida de sol, né? Vestida de sol significa que ela tem o esplendor da graça, ela tem aquilo que o Evangelho colocou na boca de Isabel, cheia de graça, né? Aliás, do anjo Gabriel, né? Ave cheia de graça. Então, a tradição diz que pode ser esta mulher, a própria Israel, né? Israel, a nação israelita, que também da qual saiu Jesus. Depois, outra tradição diz que esta mulher poderia ser a própria igreja, né? A igreja é esta mulher vestida de sol, porque ela é santa e santificadora, né? E ela é coroada com a coroa de 12 estrelas, por causa dos 12 apóstolos, e as 12 estrelas, na primeira versão, era por causa das 12 tribos de Israel. Mas agora, né, nós olhamos para esse texto colocado no dia da Assunção de Maria, e nós vamos dizer que essa mulher é quem, né? Obviamente, Nossa Senhora. Essa é a terceira tradição que explica o texto de Apocalipse, né? A mulher vestida de sol, portanto, é Nossa Senhora, vestida da plenitude da graça de Deus, como disse o anjo Gabriel, ave cheia de graça. Ela tem debaixo dos pés a lua, já que para os hebreus, para os judeus antigos, a lua representava as trevas, a escuridão, coisas do mal, portanto, né? Então Maria está pisando no mal. E na cabeça uma coroa, para dizer que ela é rainha do mundo, rainha das 12 tribos de Israel, mas também dos 12 apóstolos e de todos aqueles que seguirem a doutrina dos apóstolos, né? E mais ainda, além de ser o número 12, o número de totalidade, para indicar que ela é mãe de todos os homens. Por isso que tem um título de Maria, né? Maria, mãe dos homens. Por quê? Ela é mãe da humanidade inteira, até daqueles que a rejeitam, né?
até daqueles que ignoram Maria, que xingam Maria, que falam mal de Maria, que comparam Maria com as coisas mais absurdas, né? Outro dia tinha um pastor comparando Nossa Senhora com a Coca-Cola, não foi? Com a Coca-Cola, comparando Maria com Coca-Cola, com não sei o quê, né? Um absurdo. Depois ele levou também um monte de chamada lá na internet, né? A igreja não vai entrar com processo porque não vai ficar dando corda para essas pessoas falarem mais, né? Mas eu pergunto assim, será que ele gostaria que a mãe dele fosse comparada, né, com a Coca-Cola, que a mãe dele fosse comparada, né, com o demônio, como eles fazem, né? Então hoje, Maria, aparece um sinal, essa mulher vestida de sol, e dela nasce um filho homem, com um cetro de ferro, destinado a governar todas as nações. E aí o Evangelho vem nos ensinar, quando Maria sai da sua comodidade, atravessa a região montanhosa e vai até a casa de Isabel, porque Isabel está necessitando de ajuda. Isabel é uma mulher de idade, é a prima de Maria, né? Uma mulher de idade, já era considerada estéril, mas agora ficou grávida. Então, logo se pensa que é uma gravidez de risco e ela precisa de ajuda. Maria não fica em casa intercedendo por ela, né? Eu vou ficar intercedendo, viu, Isabel? Você fica aí se virando, que eu fico aqui na minha casa, né, rezando por você. Não, ela põe a mão na massa, ela vai ajudar, ela quer estar presente naquele momento. E ela não vai para ficar um dia, não, né? Ela não vai para ficar 2 dias, uma semana apenas, e depois Isabel que se vire. Ela fica 3 meses, ela já estava com 6 meses, ela fica mais 3, significa que ela ficou até o parto. Alguns dizem que ela foi embora justo no momento do parto, né? Não, pelo contrário, para mostrar que Maria quer fazer alguma coisa. E quando ela chega na casa de Zacarias, que é onde Isabel mora, o esposo de Isabel, então se diz sempre a casa do homem, não da mulher, né? Naquele tempo dizia assim, né? Hoje a gente fala, é o nome da mulher, né? Quando a gente vai falar na casa de fulano, aí em vez de falar o nome do marido, fala-se o nome da esposa, né? Naquele tempo se falava o nome do marido. Então, olha, assim que ela entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, para dizer que onde Maria chega, onde Maria entra, ela leva consigo o seu esposo, que é o Espírito Santo de Deus. Maria, portanto, traz esta presença de Deus, já que ela é filha de Deus Pai, já que ela é mãe de Deus Filho, e já que ela é esposa de Deus Espírito Santo, ela está toda cercada, voltada, repleta da presença da Trindade Santa, né? E então, cumprimenta Isabel e a criança pula no ventre. Qual é o cumprimento? Possivelmente, qual foi o cumprimento que Maria fez a Isabel, né? Os pormenores do Evangelho têm significados, né? O evangelista não coloca por acaso. Por que ele coloca que Maria cumprimentou Isabel, né? E logo a criança chacoalhou no seu ventre, né? Estremeceu. Coloca porque os judeus, em geral, se cumprimentam dizendo que palavra? Todo mundo sabe, né? Shalom, né? Shalom. Shalom, que na nossa tradução para o português fica paz. Mas a palavra paz, para nós, não abarca tudo aquilo que a palavra shalom abarca para o judeu. O judeu entende que quando alguém deseja um shalom para o outro, está desejando um conjunto de todas as bênçãos possíveis de Deus. Uma bênção para a sua família, para o seu trabalho, para a sua saúde, para a sua vida financeira, enfim, é a bênção total de Deus, resumida nessa palavra shalom. E aí a criança pula no ventre de Isabel, e Isabel então grita em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Essas palavras que entraram na Ave Maria, né? E depois ela diz uma frase que não entrou na Ave Maria, mas que devia ter entrado, né? Devia ter entrado, porque é uma frase importantíssima que ela diz em seguida. Ela diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então na boca de Isabel é colocada aquela frase que está dizendo que Maria é mãe do Senhor. O judeu não chama ninguém de Senhor a não ser o próprio Deus. Portanto, Isabel está dizendo que ela é mãe de Deus, de modo muito claro nas Sagradas Escrituras, está ali: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E aí ela diz assim: olha, bem-aventurada és tu, porque vai se cumprir tudo o que Deus te prometeu, E olha que Deus é fiel. Por isso que se Ele prometeu para Maria e cumpriu, e se Ele prometeu para Isabel e cumpriu, se Ele prometeu para Abraão e cumpriu, depois prometeu para Isaac e cumpriu, depois para Jacó, Ele cumpre sempre as suas promessas, e também cumprirá na nossa vida a promessa que nos fez. Na nossa missão, na nossa caminhada, também teremos sempre a assistência do divino, a assistência de Deus conosco, que cumpre aquilo que promete, diferente dos homens, né? Que às vezes não cumprem, mas
Depois, Maria então canta o seu Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Por isso, o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Por que o Todo-Poderoso fez grandes coisas em Maria? Porque olhou para a humildade dela. Não só humildade material, porque ela tinha nascido numa vilazinha, numa aldeia chamada Nazaré, que ninguém nem sabia onde era, né? É como quando a gente ouve o nome de uma cidade estranha, e a gente fala assim, nossa, onde que fica isso, né? Naquela época os judeus também ouviam falar em Nazaré, eles falavam assim, onde é que fica Nazaré, né? Então, é uma cidade sem importância, né? E provavelmente uma moça de 14, 15 anos, muito pobre, né? Mas não era essa humildade material que o evangelista está colocando. Ele olhou para a humildade da sua serva, ou seja, Deus resiste aos corações soberbos. Às vezes Deus não consegue fazer uma obra nova na vida da pessoa por causa do orgulho, por causa da soberba, da vaidade, não é? A pessoa se acha sempre melhor que todo mundo, superior a todos, e aí não consegue, nem Deus consegue entrar ali, não porque ele não tenha poder, ele tem, ele só não entra porque ele não invade. Ele respeita a liberdade humana, o livre-arbítrio. As pessoas que querem recebê-lo, ele está presente, mas aquele que se fecha não conseguirá estar presente Deus ali. Por quê? Porque se fechou para a graça. Por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, coloca no dia do juízo final, as ovelhas de um lado e os cabritos do outro. E para esses ele diz que ficou o reino da salvação, e para aqueles a condenação eterna. Por quê? Porque alguns não fizeram aquilo que ele pediu. Eu tive sede e não me deste de beber, tive fome e não me deste de comer, eu tive nu e tive preso e não me visitastes, e não me vestistes também. Então, tudo isso para dizer que o julgamento final será para separar, então, justamente o joio do trigo e consumir toda a missão salvífica de Jesus Cristo, que se cumpre sempre naquele que é humilde. Quanto mais, diz assim, um texto, que quanto mais a gente crescer diante dos homens da sociedade humana, se a gente der um passo à frente na evolução humana, a gente tem que dar 2, 3 na humildade, ser humilde como Maria foi. Aí o nosso coração e a nossa vida está aberta para Deus operar nela, assim como Maria, grandes coisas foram feitas na vida dela, na nossa também, e um dia, como ela, subir ao céu e receber também o corpo glorioso, como diz São Paulo. Nossa Senhora do Rosário, São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos agora com o nosso bispo, Dom Vilar, hoje com a participação muito especial no nosso programa Questão de Fé. E eu pergunto, Dom Vilar, hoje o que o senhor traz de mensagem para nós? Neste mês de agosto, neste domingo da Assunção, gostaria de refletir sobre esse dogma da fé católica, que é a Assunção de Nossa Senhora. Muito obrigado, Dom Vilar, por essa disponibilidade de estar toda semana aqui conosco no programa Questão de Fé. Então vamos lá, vamos ouvir nosso bispo. Nós estamos neste terceiro domingo de agosto, refletindo com as vocações, como foi no primeiro domingo, o dia do Padre, o segundo domingo, dia dos Pais e a Semana da Família. Hoje estamos com a Assunção de Nossa Senhora, que é sempre celebrada no dia 15, mas a Igreja no Brasil celebra no domingo para que esta festa tão importante, esta solenidade seja festejada, sim, seja momento de reflexão para todos nós. E assim, colocamos a Assunção de Nossa Senhora como nosso tema. Quem é essa mulher? O dogma da Assunção foi definido como verdade de fé somente pelos anos de 1950 com o Papa Pio XII. É claro que, como todo dogma, é sempre vivenciado ao longo de toda a história da Igreja, não é improvisado, é vivido desde seus inícios com os apóstolos e todos os padres e todos os santos, aqueles que vivenciaram a fé. E o Papa Pio XII dizia,
quando proclamou esse dogma. É dogma revelado por Deus que a Imaculada Mãe de Deus, a Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Mas a festa da Assunção, como bem sabemos, era chamada de Dormição de Maria, considerada que ela não morreu como nós morremos, mas o seu corpo foi transferido para o céu, para o paraíso. Assim, em Jerusalém já se fazia até uma procissão nos inícios da igreja para celebrar esta festa até o túmulo de Maria, onde o seu corpo não estava mais presente, mas assunto ao céu. No Apocalipse, capítulo 11, versículos 19 e seguintes, vemos Maria como imagem da igreja, que gera na dor um mundo novo, como as dores de parto, que faz nascer esta nova realidade. Como Maria, a igreja participa na vitória de Cristo sobre o mal. Essa mulher representa a comunidade de Israel, composta de 12 tribos, mas se aplica também a Maria, de quem nasceu o Messias. Assim é esta mulher do Apocalipse, imagem da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 e seguintes, Jesus, o novo Adão, faz da Virgem Maria uma nova Eva, sinal da esperança para todas as pessoas humanas. O texto é uma demonstração da sua ressurreição. A Assunção é uma forma privilegiada de ressurreição. O apóstolo não evoca Maria, mas esta leitura na Assunção leva a reconhecer o lugar de Maria como Mãe de Deus nesse grande experimento, essa grande experiência que é a ressurreição. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 39 e seguintes, Maria, mãe dos crentes, se apresenta cheia do Espírito Santo com palavras de fé e de esperança. Doravante, todas as gerações a chamarão bem-aventurada. O Cântico de Maria descreve o plano de Deus de sempre, que se cumpriu em Maria e que se cumpre também na Igreja. O sentido desta solenidade é que a mulher é o sinal do Apocalipse, é a primeira e mais perfeita discípula de Cristo. A Virgem é a imagem da Igreja, na ordem da fé, da caridade e na união perfeita com Jesus Cristo. Maria encarnou em sua pessoa, em sua vida terrena, o ideal da santidade como discípula, como seguidora de Jesus Cristo. O sinal escatológico da Igreja é Maria, que assunta ao céu é a figura e a primícia da Igreja, que um dia será também ela glorificada. Maria está no céu, a Igreja estará também glorificada com ela. É consolo e esperança do povo peregrino caminhando nesta terra. É a ponte da passagem de Israel para a Igreja de Jesus Cristo. Maria é o sinal humano da esperança. Contemplar Maria na glória nos faz ver a vitória da esperança sobre toda angústia, da comunhão sobre a solidão, das perspectivas eternas sobre as temporais, da vida sobre a morte. Maria é o modelo cristão para hoje. A Virgem Maria sempre foi proposta pela Igreja à imitação dos fiéis, não precisamente pelo tipo de vida que levou, dentro do ambiente em que viveu, hoje superado, mas sim porque ela aderiu totalmente à vontade de Deus, porque soube acolher a sua palavra e a pôs em prática, porque a sua ação foi animada pela caridade,
pelo espírito de serviço, porque foi a primeira e mais perfeita discípula de Cristo. Maria é o sinal do amor de Deus. Na vida precisamos de expressões de amor e sinais de carinho que os outros têm para conosco e que nós temos para com os outros. Uma saudação, um beijo, uma carta, um gesto, um sorriso. Na vida espiritual também necessitamos desses sinais. Cristo é o sacramento do Pai, é o sinal primeiro que a terra recebeu de Deus Pai, é Jesus Cristo. Maria é o sinal perene maternal deste amor que Deus tem em Jesus Cristo para com todos nós, seus filhos e filhas. A festa de hoje da Assunção de Nossa Senhora é sinal do que Deus prepara para aqueles que o amam e o servem. É a antecipação do que Deus quer nos doar. É a plena felicidade que Maria já alcançou e que todos nós vamos alcançar. Nós estamos neste mês vocacional, mês de agosto, e a Igreja nos apresenta uma figura, uma vocação, que são os religiosos. Os sinais deste amor de Deus no meio do seu povo têm a expressão dos religiosos como consagrados, como modelos de vida para o povo que caminha rumo ao céu. Como Maria, os religiosos também fazem sua consagração especial a Deus e aos irmãos, devem ser este sinal de Deus no meio do povo. Esta festa desperta e reforça a nossa esperança, porque a vitória de Cristo e de sua mãe asseguram também a nossa vitória. Nos aponta o destino que Deus quer para todos nós. Nós somos chamados para o céu. Essa vitória, ela será possível se nós, a exemplo de Maria, formos também fiéis à palavra de Deus. Se tivermos o coração humilde, servidor, estivermos sempre atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Como Maria é sinal de esperança, de alegria, vamos rezar também por todos os religiosos que celebram o seu dia, que eles vivam esta vocação e continuem testemunhando o reino de Deus no seu serviço, na sua vida doada, como sinal de sua presença entre nós. E agora, encerrando esta reflexão, vamos pedir as bênçãos de Deus pela intercessão de Nossa Senhora no dia da sua Assunção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua atenção durante todo o nosso programa, né? Nós rezamos, conversamos, você ouviu a pregação dominical, né, que fizemos sobre a Assunção de Maria, ouviu também o que o nosso bispo quis dizer para nós a respeito deste assunto também, né? E sempre, cada semana, Dom Vilar é o nosso convidado especial, está aqui no Questão de Fé. E eu te convido a manter em oração. Amanhã, pela manhã, vamos reprisar o programa aqui na TV Direta, às 10:10 da manhã. Você pode assistir novamente e daqui a alguns dias pode também acessar no canal do YouTube, Questão de Fé, com Padre Roberto Miranda, sempre direcionado, organizado, estruturado pelo nosso amigo Robson Donato. E então vamos pedir que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e lhe dê muita paz, força e luz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa semana, Deus os abençoe. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.